Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a correção da atividade de História, que é a revisão do terceiro bimestre sobre o conteúdo da avaliação bimestral. Esse conteúdo ele se relaciona ao capítulo 9, que é o mundo árabe e o islamismo, e o capítulo 11, que são os reinos medievais da Igreja Católica, né? Fala exatamente do período que a Igreja Católica dominou a cultura da Europa, a Europa medieval. Então, nós temos aqui já a primeira questão do formulário. É uma questão que caiu no vestibular da UVA, Universidade Vale do Acaraú, ano de 2011.1, aqui no Ceará. Então, diz assim: nas regiões asiáticas e africanas de expressão do Islã, os movimentos fundamentalistas têm crescido muito. A receptividade desses movimentos baseia-se, de um lado, na crítica à natureza de regimes políticos, ao desempenho e à política de governos nacionais. De outro lado, baseia-se na preconização tanto da aplicação rigorosa das leis do Corão nas sociedades muçulmanas, quanto da unificação política de todo o mundo islâmico. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento. Então, nós temos aqui as opções A, B, C, D, E. Né? Vamos ver qual dessas opções corresponde a, a um fundamento do islamismo. Nós temos aqui como resposta correta a alternativa A, ou seja, ela se fundamenta no monoteísmo, que é a crença no único Deus, e recebeu influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. Né? Maomé é o fundador do islamismo. E Maomé, ele ficou órfão quando era criança, perdeu o pai e logo seguida a mãe. Foi criado por um tio, esse tio era comerciante de caravanas de camelos e viajava muito para Jerusalém. Ele o acompanhava e também, quando cresceu, se tornou comerciante. E lá em Jerusalém ele observou a existência do monoteísmo, da crença num Deus único, porque lá se praticavam duas religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Então, daí ele tirou a influência para criar o islamismo, que é a crença em Deus único, Alá. Né? Alá não é o nome de Deus, significa Deus em árabe, e o profeta maior é Maomé, que foi exatamente quem criou essa religião e unificou o povo árabe, unificou politicamente através da religião. Então a opção correta é a alternativa A. Segunda questão é da Unifor 2002.1. O islamismo, religião de grande importância na unificação dos árabes, tem como fundamento, quer dizer, é muito parecida com a primeira questão, né? Vamos ver aqui qual é a resposta correta. Então, nós temos aqui como resposta correta a alternativa D. Né?
Monoteísmo, quer dizer, basicamente é uma questão idêntica à outra, né? Muda um pouco o enunciado, mas os itens são praticamente iguais. Então, monoteísmo, influência do cristianismo, do judaísmo, observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. Você vê que a mesma questão caiu em dois vestibulares diferentes. Logicamente, com adaptação, né? E aqui nós temos a letra A errado, porque diz que se fundamenta no politeísmo. O politeísmo é a crença em muitos deuses, né? Os quais o principal é Alá. É errado. Na realidade, no islamismo, o único Deus que eles acreditam é Alá. Na B, o fato de sua concepção ser vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo, portanto, ser professado pelos povos inferiores. Não tem isso. O islamismo ele é aberto a qualquer povo, a qualquer, né, pessoa do mundo. É tanto que é uma das religiões que mais crescem atualmente. Oficialmente ela é adotada em 50 países. Né? Muitos países adotaram o islamismo, foram islamizados. E aqui nós temos a E, culto aos deuses das tribos árabes e a aceitação da ideia de que o político e o religioso deveriam concentrar-se nas mãos de uma única pessoa, descendente da dinastia Abasta. Não é correto, né? Porque eles não praticam o culto a vários deuses, somente a um, né? Somente a um Deus, que é Alá. Terceira questão, da Universidade Federal do Paraná, 2010. A respeito do islamismo e dos países preponderantemente islâmicos, considere as afirmativas abaixo. 1. O mundo islâmico, além dos povos árabes, é constituído também por sociedades africanas da Ásia Central e do Sudeste Asiático. A Revolução Xiita de 1979, que depois do ditador Reza Pahlavi, ocorreu no Irã. Na guerra Irã-Iraque, ditador Saddam Hussein contou com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Em virtude do universalismo do Islã, não existem mais diferenças étnicas ou religiosas dentro da comunidade muçulmana. Assinale a alternativa correta. Então, nós vamos ver aqui que a resposta correta é a alternativa E. Somente 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, a quarta não é correta. Ok? Quarta questão. Existe uma regra religiosa aceita pelos praticantes do judaísmo e do islamismo que proíbe o consumo de carne de porco. Estabelecido na antiguidade, quando os judeus viviam em regiões áridas, foi adotado séculos depois por árabes islamizados, que também eram povos do deserto. Essa regra pode ser entendida como, vamos ver aqui qual é a opção correta. Quarta questão, a letra E. Uma crença antiga de que o porco é um animal impuro, né? De acordo com a Bíblia, o Antigo Testamento, que os judeus seguem, o porco é um animal impuro porque em algumas passagens, né, na época de Cristo, nos evangelhos, Cristo expulsa demônios e os demônios pedem para entrar nos porcos. Né, e os porcos, eles se jogam no penhasco, no desfiladeiro. Então, diante disso, né, passaram a crer que os porcos são animais impuros, imundos, porque eles podem ser habitados por espíritos, né, demoníacos, por demônios, podem habitar os porcos. Por isso há essa crença. Como o islamismo ele foi influenciado pelo judaísmo, né, devido
essa crença dos judeus, os islâmicos também passaram a adotar a mesma crença. Ok? Vamos para a quinta questão. Da Universidade Estadual do Pará, 2001. A desagregação do Império no Ocidente e o caos trazido pelas invasões permitiram à Igreja não só definir com maior clareza sua doutrina, como especialmente ampliar e fortalecer as instituições já criadas. Fernando Espinosa, Antologia de Textos Históricos Medievais. Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1972. De acordo com o trecho acima, os fatores que contribuíram para o fortalecimento da Igreja foram o caos trazido pelas invasões e a desagregação do Império do Ocidente. Isto porque, né? Vamos ver aqui qual é a frase que completa essa ideia. Alternativa correta é a letra D. A situação política e social gerada pelo fim do Império e as invasões criaram condições psicológicas para o fortalecimento do poder da Igreja. Exatamente, porque o Império Romano estava fraco, estava em decadência, estava em ruínas, e os bárbaros começaram a atacar o território do Império Romano, que era muito grande, muito vasto, e aí, então criou-se um clima de pânico, de medo, de instabilidade, e a Igreja Católica, que é uma instituição que prega, né, o cristianismo, a fé em Deus, a salvação, a vida eterna, então ela vai se tornar uma instituição importante porque vai dar uma saída, né, uma esperança aos povos que vivem no Império Romano, que são atacados pelos bárbaros. Então, diante dessa necessidade que as pessoas vão ter de acreditar em algo que dê segurança, que dê esperança, que leva a Igreja Católica a ganhar prestígio, ganhar poder dentro desse contexto de desagregação do Império Romano. Então, ela vai atuar como uma instituição que vai aglutinar, né, que vai fortalecer, unir os povos em torno de uma ideia, a ideia do cristianismo, a salvação, do amor ao próximo, né, uma esperança para o povo que estava sendo atacado em crise econômica, política, né? Então, por isso que a Igreja Católica se fortalece dentro desse contexto. Vamos agora para a questão 6, da Unifor 2004. A Igreja ocupou papel fundamental na sociedade feudal, não só por ser grande proprietária de terras, mas também por ter moldado toda a concepção de mundo que permeava as camadas sociais. Todo esse poder da Igreja sobre as terras e sobre a mentalidade pode ser explicado pelo fato de ter sido ela a única instituição que manteve intacta, né, que é o item 1. Ter, né, item 1. Sendo ela a única instituição que manteve intacta sua organização, sendo capaz de sobreviver entre as ruínas do mundo antigo. 2. Estabelecido as relações de sucerania e vassalagem através da introdução dos princípios de juramento de fidelidade. 3. Contribuído para a formação das principais estruturas que entraram na composição do feudalismo, como o colonato. 4. Mantido o ideal de unidade e universalidade ao impor o conceito de cristianismo. É correto porque está afirmado somente em. Então, nós temos aqui as opções: A, 1 e 2, B, 1 e 4, C, 2 e 3, D, 3 e 4 e E, 2, 3 e 4. Nós temos aqui a opção correta,
Alternativa B. Somente 1 e 4 é correto. Ok? Somente a opção 1 e a opção 4. O item 1 e o item 4. Ok? Tudo bem? Então vamos agora para a questão 7. Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2009. Sobre o contexto de consolidação do poder da Igreja na Idade Média, leia as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção correta. Item 1. O cristianismo e todas as suas instituições podem ser considerados elementos unificadores do mundo europeu após a crise do Império Romano e as invasões bárbaras. Nessa longa trajetória, a Igreja de Roma assume o seu papel de liderança religiosa através do combate às heresias. 2. Desde os primeiros tempos do período medieval, a união entre as igrejas ocidental e bizantina representava o símbolo da unidade da cristandade. Os papas procuravam fornecer o Império Bizantino, favorecer o Império Bizantino, consolidar a Igreja Ortodoxa, visando aumentar a influência da Igreja Romana no universo cristão ocidental. 3. Havia grupos considerados heréticos, como os valdenses e os cátaros, que criticavam a hierarquia católica e não reconheciam a autoridade papal. Havia também outros movimentos que foram incorporados pela Igreja Católica, que levaram à formação de ordens religiosas, como franciscanos e dominicanos. Temos aqui a opção correta. Alternativa D. Apenas 1 e 3 são corretos. Ok? Somente a 1 e a 3. Alternativa D. Oitava questão. Nós temos aqui entre os principais povos bárbaros que invadiram o Império Romano, podemos citar. Temos aqui os vândalos, os francos, os visigodos, os ostrogodos, né? Todas as alternativas. Como ele está pedindo apenas principal, né? Vamos ver qual foi o principal povo que invadiu o Império Romano do Ocidente. Então nós temos como povo principal, nós temos aqui, ele coloca todas as opções, né? Vândalos, francos, visigodos e ostrogodos. Lembrando que esses povos eles pertencem ao mesmo grupo, que é o grupo dos bárbaros germânicos, porque além desse grupo, outros também invadiram o Império Romano, como os tártaros, mongóis, onde se destacam os hunos, né? Os normandos, destacando os vikings. Então, nesse grupo dos germânicos, nós temos os principais povos, né? Vândalos, francos, visigodos e ostrogodos. Então, a resposta correta, alternativa é todas as anteriores. A nona questão nós temos da PUC, né? Declínio da dinastia dos Merovingios no Reino Franco permitiu o aparecimento de um novo chefe, né, da política, de fato, né, a saber, qual o nome desse novo chefe que surgiu entre os francos na dinastia dos Merovingios, que vai fazer a transição para a dinastia carolíngia. Nós temos aqui exatamente a alternativa C, que é o Majordomus, ou mordomo do paço, mordomo do palácio, ou majordomos.
ele assume o papel de líder, com o tempo, né, ele vai se tornar rei, certo? É apenas o prefeito do palácio, é o major-domus, o mordomo do palácio. Ele é que manda. O rei, ele existe, mas não manda em nada. Por quê? É uma época em que esses reis, eles são chamados de indolentes ou preguiçosos, porque eles não querem governar. Então, nomeia um funcionário para governar por eles, né? Então, esse funcionário ele vai receber o título de majordomos ou mordomo do palácio ou prefeito do palácio, né? E a partir daí, esse majordomo se torna rei e vai formar uma nova dinastia, que é a dinastia carolíngia. Na questão 10 nós temos, né, Universidade Federal de Tocantins, 2011. O domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto na ordem. A lei humana impõe duas condições. O nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos. O servo, por sua vez, tem outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada nem sofrimento. Quem poderia reconstituir o esforço dos servos, o custo de sua vida, seus numerosos trabalhos? Fornecer a todos alimentos e vestimenta. Eis a função do servo. Nenhum homem livre pode viver sem ele. A casa de Deus, que parece una, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham, né? Então, aqui, o feudalismo, São Paulo, etc. Nesse texto, o bispo Adalberon de Laon, por volta do século IX, descreve a integração entre igreja e poder feudal. Em relação ao poder da igreja no período medieval, é incorreto afirmar que. Né? Então, ele pede aqui a opção incorreta. Vamos ver qual é a opção incorreta nessa questão. A opção incorreta é a alternativa D. Seu raio de ação limitava-se à vida espiritual. Ao longo dos séculos, a igreja não acumulou riquezas e nem terras. Contudo, possuía vassalos e servos, adquiridos graças às doações feitas pelos fiéis que desejavam, por seu intermédio, serem libertados da condenação divina, né? Essa alternativa está errada porque a igreja não se limitava somente à influência na vida espiritual, mas também na vida temporal, né? Na vida material, na vida política. E ela acumulou riquezas e terras, certo? Possuía vassalos porque, né, ela fazia parte da estrutura feudal. Muitos bispos, cardeais e o próprio Papa eram donos de terras, né? Então, a alternativa que ele pede a incorreta é a alternativa D. Ok? Tudo bem? Vou voltar para cá. Nós estamos encerrando aqui mais uma aula de história com a correção da atividade de revisão sobre o conteúdo da avaliação bimestral. Muito obrigado pela atenção, pela participação e até a próxima. Obrigado, então.